Oi pessoal, tudo bem? Professor Fábio Baer falando aqui. A gente vai dar continuidade ao nosso curso de Direito Empresarial, ok? E vamos trabalhar hoje o tema sobre os livros empresariais. Sendo certo que nossa matéria ela está contida na unidade referente ao registro do empresário, ok? Você já tem o slide aí, é o slide número 3. Então, vamos continuar nosso estudo. Agora, com o tema sobre os livros empresariais. Lembrando que todo e qualquer empresário, seja ele empresário individual ou coletivo, leia-se sociedades empresárias, e também essas novas entidades, essas novas figuras empresariais, que a Eireli, ou mesmo a sociedade unipessoal limitada e tudo, ou seja, toda e qualquer entidade empresarial, seja o empresário individual ou a sociedade, ela tem 3 obrigações comuns e que exige que elas sejam praticadas pelo empresário. A gente viu que a primeira delas é promover, realizar o registro do empresário, da sociedade empresária, perante o cartório de registro próprio, que em regra é a junta comercial. Esse registro, de acordo com a lei, deve ser feito antes do início das suas atividades. Sabemos que isso também não é uma máxima, até porque a realidade do empresariado brasileiro é diferente. Nem todos têm condição de contratar advogado, contratar contador, para iniciar de maneira regular, para promover o registro perante a junta comercial antes de dar início às atividades. Fato é que a realidade brasileira mostra que muitos começam do jeito que conseguem e, por essa razão, quando conseguem um pezinho e tudo, conseguem um recurso, aí sim pensam em se regularizar. Lembrando que, enquanto não houver o registro perante a junta, a situação dele estará de irregularidade. Lembrando que não é o registro que faz o indivíduo ser considerado empresário, mas sim aquela atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços exercida de maneira profissional. É isso que faz dele um empresário, é isso que faz da sociedade um empresário. O registro é uma obrigação de todo e qualquer empresário. Ok, professor, registro, está tranquilo, inclusive já tem a outra videoaula do senhor referente ao assunto, mas a gente tem também uma segunda obrigação. Na verdade, são 3 comuns a todo e qualquer empresário. Registro. Segundo, manter a escrituração dos livros empresariais obrigatórios, matéria que a gente vai tratar nessa aula. E a terceira é promover o levantamento do balanço patrimonial da empresa, de maneira anual. Bom, com relação à segunda obrigação imposta a todo e qualquer empresário, nós temos então a escrituração dos livros obrigatórios, livros empresariais obrigatórios. Bom, o que seria, portanto, a definição de livros empresariais obrigatórios? Bom, os livros empresariais nada mais são do que o registro. Percebam, registro no sentido de documentar, de registrar, de anotar o que aconteceu. Não aquele registro da primeira obrigação, que é como se fosse uma inscrição perante a junta. Aqui, com relação à escrituração, a gente fala de registrar, é de anotar, é de descrever, é de documentar o que aconteceu na vida daquele empresário, na vida daquela sociedade empresária. Então, gente, os livros empresariais é o que é documentado com relação à vida, à atividade que aquele empresário desenvolve. Sendo certo que essa escrituração, esse registro, essa maneira pelo qual se documenta algo que aconteceu com esse empresário, é exigido por lei.
Assim, nós temos, portanto, livros, registros, a documentação, a escrituração que é feita porque é exigida por lei, ok? Daí, portanto, a gente fala em livros empresariais obrigatórios e também nós temos os livros empresariais facultativos. Por que facultativos? Porque eles não são exigidos que existam por conta da lei, ou seja, eles só existem mais por uma mera deliberalidade, mais por uma conveniência do empresário. Assim, por exemplo, a gente pega o Gilmar, que é um aluno nosso. Ele, no nosso exemplo, ele é um lojista, ele tem uma loja e tudo, e para a conveniência dele, para facilitar a vida dele enquanto empresário, ele possui um livro de estoque. A lei exige que todo e qualquer empresário possua um livro de estoque? Não, não exige. Mas é conveniente para o Gilmar, para facilidade dele para analisar a quantas anda a saída, a necessidade de repor sua mercadoria, que ele possui esse livro de estoque. Daí a gente fala que o livro é o quê? Essa espécie de livro é um livro que é facultativo, ou seja, é uma faculdade, é a possibilidade, fica a critério do empresário tê-lo ou não. A sua existência vai decorrer de uma deliberalidade, de uma conveniência, do querer do empresário e não por uma imposição da lei. Assim, no outro giro, né, sobre um outro aspecto, os livros empresariais obrigatórios, portanto, esse registro que é feito, essa documentação que é feita de um assunto que a lei exige que determinado livro exista. Assim, a gente tem que os livros empresariais é esse registro, essa documentação que é feita da vida do empresário, sendo que podem ser obrigatórios, e daí a obrigação imposta a todo e qualquer empresário de manter a escrituração dos livros obrigatórios, e podem ser o quê? Facultativos, ou seja, só existem porque o empresário quer, para facilitar a vida dele. É mais uma faculdade, uma deliberalidade. Sendo certo que, quando é que eu vou saber que um livro é obrigatório? Chafurdando na obviedade, é quando a lei exigir a sua existência. Mas como é que eu vou saber que a lei exige que livro A é obrigatório e livro C não é? Bom, isso vai depender da atividade que o empresário desenvolve. Por exemplo, se uma sociedade empresária, ela emite duplicata é uma espécie de título de crédito que ela emite para cobrar do comprador dela, né, que aquilo lá materializa uma compra e venda mercantil. Assunto que a gente vai tratar quando estivermos estudando títulos de crédito, ok? Mas é o seguinte, quando a sociedade, o empresário, é um emissor de duplicata, a lei exige que exista um livro de registro de duplicata. Portanto, os empresários que emitem duplicata, por lei, são obrigados a terem um livro de registro de duplicata, sob pena de, não possuindo, inclusive, responderem legalmente, responderem criminalmente. Entenderam? Bom, então o livro ele vai ser obrigatório quando a lei exigir que ele seja. Por exemplo, a gente tem uma pegadinha nessa situação. Eu pergunto muitas vezes em sala de aula se o livro de registro de funcionários é obrigatório que todo e qualquer empresário possua. Em sua maioria, os alunos chegam sim, todo empresário, toda empresa, ela tem que ter o livro de registro de funcionários. Será mesmo que toda empresa, todo empresário necessita ter um livro de registro de funcionários? Bom,
Pergunto, e se o empresário não possuir funcionários, não possuir colaboradores, será que faz sentido exigir dele a existência de um livro de registro de funcionários? Entenderam? Agora, é certo que se ele possui funcionários, ele tem que ter o registro daqueles funcionários, até para fins de inscrição junto ao CAGED, essas coisas que o Estado exige com relação ao trabalhador. Perceberam, gente? Então, livros empresariais, eles são aquele registro, aquela anotação do que acontece na vida do empresário. Eles podem ser obrigatórios, serão obrigatórios quando a lei exigir que eles existam. Isso vai depender da atividade que ele desenvolve. Por exemplo, se é um empresário que emite duplicata, a lei exige a existência do livro de registro duplicado. Agora, se a empresa ela não emite duplicata, é obrigado ela possuir. Se é uma empresa que possua funcionários, ela tem que ter o registro desses funcionários. Se não tem funcionários, que é algo não tão raro hoje em dia, tá certo? Pode muito bem não ter, por conta da ausência de funcionários, a necessidade de possuir um livro de registro de funcionários. Por outro lado, os livros facultativos são aqueles que só existem por uma conveniência, por uma faculdade que o empresário tem de mantê-los ou não. No nosso exemplo aqui, o do prezado Gilmar, que em sua loja ele possui um livro de estoque para conveniência dele, para controle das mercadorias dele, para ficar mais fácil de analisar, coisa que a gente vai ver logo à frente quando a gente for tratar sobre a finalidade, ok? Uma consideração que eu tenho que fazer com vocês. Você tem um livro que, independente da atividade ou não, a lei exige que todo e qualquer empresário possua. Qual que é esse livro empresarial que todo e qualquer empresário, independente da atividade que ele desenvolve, ele é exigido a possuir? 1, 2, 3, ninguém se candidata a falar? Sim, é o livro diário. O que é o livro diário? O próprio nome dele já fala. É aquele livro onde o empresário registra o dia a dia da sua empresa, o dia a dia da sua atividade. Lá ele vai manter o registro do que de fato aconteceu naquele dia, entrada, saída de mercadoria, tudo que puder acontecer com ele, ele vai o quê? Fazer o registro daquilo, tá bom? Bom, outras considerações também. Em regra, quem faz a escrituração, quem faz esse registro, essa confecção dos livros empresariais, de acordo com a lei, é um profissional contabilista, um contador, alguém que fez o curso de ciências contábeis, é o profissional habilitado. Sendo certo que a lei autoriza em determinadas situações que a pessoa ela não utilize desse profissional, seja porque não tenha esse profissional na região, seja que a própria pessoa saiba fazer, mas é sempre bom ter um bom contador para te auxiliar, tá? Eu até brinco, um bom contador ele pode tanto botar uma empresa para cima como pode quebrá-la também, dependendo da... Acharam que eu ia falar cagada, né, que ele faz. Não, o professor não fala palavrão, mas lembrem-se disso, né? Mas dependendo da bobagem que ele fizer, ele pode sim levar uma empresa a pagar caro pela bobagem que ele faz, entenderam? Então, profissional que faz a escrituração da empresa é o contador, o antigo contabilista também, que hoje na lei não existe mais, né, salvo aqueles que
antes da alteração legislativa, poderiam, era o técnico contábil, né? Hoje só existe aqueles que deram se informar antes da lei. Hoje a lei ela só autoriza que atuam nessa área da contabilidade aqueles que têm curso superior em ciências contábeis. Beleza, gente? Ok? Bom, outra coisa também que eu quero que vocês considerem também é com relação à forma com que é feita essa escrituração, tá? Essa forma com que é feita essa escrituração. Eu lembro que uma vez eu estava perambulando pelo inferno, né? Que isso, pessoal? Como assim perambulando pelo inferno? Bom, eu estava andando lá pelo juizado especial de Contagem, carinhosamente eu chamo de inferno. Professor, mas eu faço estágio lá, foda-se. O problema é o seguinte, eu estava andando lá com aquela porqueira lá, a audiência marcada para 1h da tarde, era 6h da tarde e nada de audiência. E na época eu ainda fumava, tá? E aí saí perambulando pelo inferno, ou seja, pelo juizado especial, doido para fumar. Aí meu cigarro tinha acabado, comecei a andar lá por perto para ver se eu encontrava algum lugar que me vendia cigarro, certo? Aí cheguei numa birosquinha assim, tinha um tiozinho lá, aí eu perguntei para ele se tinha cigarro e tudo, aí eu pedi um maço, na época eu fumava free, sei lá, aí ele pegou, me entregou o maço, eu olhei assim, cigarro causa impotência sexual. Cheguei, não filho, me troca pelo que dá câncer. Desculpa, foi terrível essa, mas eu não resisti. A matéria é áspera, mas eu tenho que descontrair. Fato é que quando o tiozinho me entregou o maço de cigarro, ele sacou do bolso dele um caderninho já amarelando e ele fez aquela anotação dos pauzinhos que cortam, né? E falou e registrou lá nesse caderninho já de páginas amareladas a saída de um maço de cigarro, é um produto que ele havia vendido. Aquilo lá vai funcionar como o quê? Como um registro para ele. A gente pode considerar aquilo como um livro empresarial? Sim. Por que eu estou chamando atenção para isso, gente? Porque é claro que hoje a gente vive num mundo praticamente digital. O registro de tudo hoje é praticamente feito de maneira digital, tudo eletrônico. Inconcebível que uma empresa de uma envergadura maior, por exemplo, uma transportadora. O Davi, por exemplo, ele tem uma empresa que mexe com uma grande loja de departamentos. Fazer o controle de entrada e saída das mercadorias, o que está sendo vendido, o que está sendo recebido do fornecedor na unha, praticamente concebível. Hoje tudo é eletrônico. Nós temos software que fazem isso para as empresas. Só que antigamente era feito assim, era tudo na base do registro manual, era tudo analógico, ok? E a lei, inclusive, ela se refere à forma com que o registro, ou seja, com que a escrituração será feita, da mesma forma como era feito antigamente. Então ela fala que os livros podem ser físicos, fichamentos, e aí a gente tem que fazer uma releitura sobre isso. Ou seja, hoje, inclusive, a gente tem que considerar que esses livros são todos o quê? As planilhas, os livros eletrônicos, os softwares, isso tudo é considerado como livro, inclusive o caderninho do tiozinho. Aquele registro manual também serve para controle? Sim. Serve eventualmente para fazer prova? Sim. E percebam, agora a gente vai ingressar no tópico referente à finalidade dos livros empresariais. É o que a doutrina fala de finalidade administrativa, finalidade documental e a finalidade fiscalizatória. Ou seja, os estudiosos do direito empresarial nos informam que existem 3 finalidades dos livros empresariais. A primeira é a finalidade administrativa.
e são, inclusive, um tanto quanto românticos em esclarecer o que seria essa finalidade administrativa. Eles falam que os livros empresariais, eles serviriam de bússola, de orientação para esse empresário, para a sociedade empresária. Por quê? Porque da análise do que é registrado, ele pode inferir o que está acontecendo com a empresa dele. E aí ele vai saber tomar a melhor atitude, saber conduzir, tomar a melhor decisão para o seu negócio. Vamos pegar o exemplo de novo do Gilmar. Lá no livro de estoque deles, ele registra lá todas as mercadorias que entram e que saem. E da análise desse livro, ele consegue inferir, ele consegue concluir que determinadas mercadorias têm mais saída do que outras. Ele consegue perceber qual que é o perfil do seu cliente, ele consegue concluir qual mercadoria que vai estar parando nas gôndolas e quais terão maior saída. E aí ele vai conseguir perceber que ele tem que investir naquela ou na outra. Perceberam, gente? Então aquela finalidade administrativa é justamente essa bússola que o livro empresarial funciona para o empresário, porque com o registro ele vai conseguir conduzir o seu empreendimento. Perceberam? Então, finalidade administrativa das informações que são registradas, que são anotadas, são fonte para a análise e conclusão para a melhor medida que será tomada pelo empresário. Ok? Bom, finalidade documental. O que é a finalidade documental? Finalidade documental, gente, ela é aquilo que diz respeito ao que é documentado, que faz prova. Aquilo que é registrado, aquilo lá formaliza algo que teoricamente aconteceu. E nós vamos ver um pouquinho para frente, quando a gente estiver estudando o SIFU, lembrando que essa é a aula do SIFU, que é a aula que vocês vão começar a repetir na frente do computador, seus familiares, seus colegas vão achar que você está doido, mas não é. É um método mnemônico que o professor pede para o aluno decorar, onde a gente analisa ou estuda os princípios que regem os livros empresariais, o princípio da sigilosidade, fidedignidade, uniformização, mas isso tudo a gente vai ver lá na frente. Mas ele tem a ver com essa fidelidade, ou seja, com aquilo que está sendo registrado, presume-se que de fato aconteceu na vida real. E o registro daquilo é documentado, funciona para o quê? Para fins de registro, para fins de produção de prova. Tanto é que em uma eventual demanda, a prova primeira que é feita, tanto a favor como contra o empresário, é baseada no que foi registrado, ou seja, na escrituração. E a gente vai ver isso logo na frente. E para concluir, portanto, essa situação da finalidade, das quais nós somos informados pela doutrina empresarial, temos 3, finalidade administrativa documental, nós temos uma outra finalidade, que é a fiscalizatória, que está umbilicalmente ligada com a documental. Por quê? Porque uma vez que é feita que é feito o registro, que é documentado aquilo que aconteceu, aquilo lá vai servir como fonte para a atuação da fiscalização. Portanto, a finalidade fiscalizatória serve tanto para o Estado fisco, né, poder fiscalizar, poder auditar um empresário, como o próprio sócio de uma sociedade empresarial, por exemplo, que vai poder fiscalizar a conduta dos seus pares, a conduta dos seus sócios com relação à empresa. Ele, da análise
dos livros, do que foi documentado, ele vai poder inferir se por exemplo, o sócio dele está passando a perna dele ou não. Então, gente, finalidade dos livros empresariais são 3: finalidade administrativa, finalidade documental e finalidade fiscalizatória. Bom, com relação à finalidade fiscalizatória e a documental, eu já dei uma pincelada para vocês que tem uma relação bem próxima com o princípio da fidelidade. Então, agora a gente vai passar a análise dos princípios que regem os livros empresariais. Não existe prova de direito empresarial que mencione livros empresariais que não trate, que não aborde a figura dos princípios dos livros empresariais. É o famoso SIFU. O professor, quando fala para os alunos, gente, vamos SIFU agora para não SIFU na prova, ele está falando palavrão? Não. Ele está o quê? Ele está apresentando para vocês uma maneira de não esquecer jamais essa matéria. É o que a gente chama de método mnemônico, que nada mais é do que você pegar a primeira sílaba de cada palavra que se quer guardar e montar uma terceira palavra. É o SIFU no nosso caso. A gente vai gravar os princípios com base na primeira sílaba de cada palavra. Portanto, o primeiro princípio que nós vamos analisar é o Si do SIFU, que é a sigilosidade. A sigilosidade nos informa que o sigilo é inerente aos livros empresariais. É da natureza, portanto, dos livros empresariais serem sigilosos. Por quê? Porque é nos livros empresariais que estão os segredos do empresário. E, traduzindo aquela máxima, o segredo é a alma do negócio, e não é à toa que se falam isso. Por quê? É porque é lá que o empresário vai conseguir sobreviver em meio ao mercado. Vamos pegar um exemplo. A Lili, que é uma aluna nossa, digamos que ela consegue adquirir mercadorias de fornecedores que nenhum dos seus concorrentes conhece. E essa mercadoria ela consegue por um valor muito menor do que os concorrentes dela conseguem comprar. E, portanto, isso faz com que ela tenha uma capacidade de competir com esses concorrentes dela de maneira diferenciada. Ela consegue trabalhar com uma margem muito maior e, portanto, ter um preço muito mais interessante do que seus concorrentes. E isso, ela, para fins de conveniência, de registro, ela possui um livro, que é o livro de fornecedores. E esse livro de fornecedores é algo que ela deve guardar com as 7 chaves, porque ela quer passar para os seus concorrentes, os fornecedores que vendem para ela com um preço muito aquém do aquele praticado no mercado? Óbvio que não. Outro exemplo, por exemplo, tá? Bom, eu já falei de cigarro da impotência sexual, então já que o negócio está escancarado, vamos falar um caso verídico, que é o da Pfizer. O laboratório Pfizer, ele, antes, evidentemente, da quebra da patente, ele era o detentor da fórmula do Viagra. E com o lançamento do Viagra, a gente descobriu 2 coisas. Que o mundo é broxa, que foi sem brincadeira, foi o medicamento mais vendido da história quando ele foi lançado. Perceberam? E segundo, que era um segredo extremamente bem guardado. Por quê? Porque todos os laboratórios viram as ações da Pfizer disparar. Por quê? Porque a venda
surpreendeu o próprio laboratório. Eles nunca imaginaram que um produto para disfunção erétil ia causar tanta saída, tanta vendagem. E foi muito além do que eles imaginaram. Por isso que eu falo que a gente descobriu que o mundo é broxa. Mas é o seguinte, antes da quebra da patente, seria interessante para a Pfizer divulgar o segredo da fórmula do seu medicamento, do medicamento desenvolvido por ela? Óbvio que não. Outro caso também, e aí a gente entra inclusive em teorias da conspiração, tudo, né? Que é com relação à própria Coca-Cola, o segredo mais bem guardado da indústria mundial, que é do refrigerante vendido pela Coca-Cola, inclusive dá nome à companhia. Percebam, é algo que envolve todo um segredo. Você tem teorias da conspiração, fala que só tem poucos diretores que conhecem a fórmula e que eles nunca se reúnem no mesmo lugar, porque se eles morrerem num acidente ou coisa parecida, o segredo morre com eles. A gente tem diversas teorias da conspiração. Contudo, sendo verdadeiras ou não, isso não interessa para nossa aula. O que é importante é observar o grau de importância que é esses segredos industriais. Isso está registrado nos livros empresariais. Por isso que eu falo que a sigilosidade é algo inerente, algo inato dos livros empresariais. Outro exemplo, digamos, por exemplo, que a Érica, nossa outra aluna. A Érica, ela é sócia de proprietária de um laboratório que desenvolveu, por exemplo, a vacina para o coronavírus. Vocês concordam que ela tá bilionária? Óbvio, desenvolveu a cura para o coronavírus. Ela vai vender só para o mundo inteiro. Agora, será que seria interessante ela divulgar a fórmula desse medicamento? Perceberam, gente? Então, o grau de importância que é a questão da sigilosidade. Bom, gente, essa sigilosidade é algo essencial, é algo básico, é algo que é primário para o direito empresarial com relação aos livros empresariais. Porém, a gente sabe que nem tudo é absoluto. Nós temos situações em que essa sigilosidade ela será mitigada. Tanto é que isso já foi, inclusive, enfrentado pelo Poder Judiciário. O seu órgão máximo, né, o Olimpo, para quem não sabe, eu carinhosamente, meus alunos, a gente chama de Olimpo, que é o Supremo Tribunal Federal, né? Isso vai dar problema para mim depois, porque quem vai cair no YouTube. O Olimpo lá, o Supremo Tribunal Federal, ele já decidiu, inclusive, já abordou sobre esses assuntos e editou 3 súmulas que tratam dessa exibição dos livros empresariais. Agora, uma observação a gente tem que fazer. Quando os livros empresariais, que são sigilosos por natureza, são exibidos, é sempre de maneira parcimoniosa, é sempre de maneira mitigada, é sempre assim, com o cuidado necessário para não deixar vazar para o grande público, ok? O Supremo Tribunal Federal, inclusive, ele trata dessa exibição parcial dos livros, ele enfrenta esse assunto nas 3 súmulas que a gente vai estudar, e ele informa que essa exibição parcial ela pode ser feita em 2 ocasiões. A primeira, de maneira administrativa, ou seja, pelos órgãos administrativos do Estado, sem
prévia instauração de ação judicial. Por isso que a gente fala que a exibição ela pode ser determinada tanto no âmbito administrativo, como também em sede de ação judicial, e aí, portanto, no ambiente de ação judicial. Então, a gente vai estudar a primeira súmula, que trata da exibição no ambiente administrativo, ou seja, sem ação judicial prévia. A súmula é a 439 do Supremo Tribunal Federal. Ela informa o seguinte: estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros empresariais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação. Professor, não entende bolhufas. Repito, para a gente analisar, a gente vai decompor o texto dessa súmula, tá? Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros empresariais, limitado o exame aos pontos objetos da investigação. Ou seja, o fisco, ele tem acesso amplo, geral e restrito aos livros comerciais, desde que exista uma prévia investigação já instaurada. Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros empresariais, limitado o exame aos objetos da investigação. Portanto, pressupõe uma investigação prévia instaurada. E o pulo do gato: a análise ela é feita em função do objeto da investigação. Portanto, vamos pegar nosso exemplo aqui. A fiscalização tributária pode chegar lá no laboratório da Érica e exigir dela todos os livros empresariais que envolvam vendagem do produto, compra de fornecedores, negócio de estoque? Pode. Por quê? Porque, em razão da documentação que é feita, do registro que é feito, a fiscalização, finalidade fiscalizatória, vai conseguir o que? Inferir se ela está burlando ou não o fisco, se ela está sonegando ou não, ok? Mas detalhe, a fiscalização ela pode exigir sim da Érica, desde que haja uma investigação previamente já instaurada, ok? E aquela análise tenha relação com o objeto da investigação. Poderia, no nosso exemplo aqui, o fiscal chegar para a Érica e exigir que ela abra seu livro de fórmulas, que ela apresente para ele algo com relação à fórmula que o laboratório dela desenvolveu? O que isso tem a ver com o fisco, com o tributo? Nada. Para ser educado aqui, não tem nada a ver o cos com as calças. E essa que é a expressão correta, tá? E faz a gente até a pensar, mas o que esse fiscal quer saber de segredo industrial, de fórmula? Não faz sentido. O fiscal, sim, ele teria acesso, inclusive, até amparado em súmula do Olimpo, do Supremo Tribunal Federal, a análise dos livros que dizem respeito a questões que envolvam tributo, que envolvam questões de previdenciário e tudo. Agora, sigilo de fórmula, segredo industrial, ela não é obrigada a mostrar. Perceberam? Por quê? Porque estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros empresariais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação. Portanto, é necessário que exista uma investigação previamente instaurada e que a análise desses livros seja
limitado ou seja, limitado e relacionado com o que está sendo investigado. Perceberam? Então, muito claro essa apresentação dos livros pelo empresário, quando exigido, quando solicitado por um fiscal, por um agente do Estado, por um agente do poder público. Entenderam, gente? Beleza. Bom, agora eu falei também com vocês a questão da análise, da exibição que é feita no âmbito judicial, ou seja, quando já existe uma ação previamente, uma ação judicial em curso, em trâmite. E aí também a gente observa que o Supremo Tribunal ele já enfrentou esse assunto e também teve o cuidado de que essa exibição também guarde pertinência ao objeto da ação. A súmula 260 do Supremo fala que o exame de livros comerciais em ação judicial fica limitado às transações entre os litigantes. Assim, por exemplo, no nosso exemplo aqui, a Érica, o Gilmar e a Lili são sócios do laboratório. E aí eles têm uns acertos societários lá, não sei o que, um fala que o outro tá passando a perna no outro e tudo. E o negócio desemboca em processo judicial e tudo. E para comprovar realmente se houve desvio ou não de recursos por um ou pelo outro sócio, uma das partes exige a demonstração, a exibição dos livros. Essa exibição ela vai ser determinada, ok? Para mostrar se houve ou não desvio, só que também vai ser limitado ao objeto da discussão, ao objeto da lei. No caso nosso aqui, o desvio, isso guarda alguma coisa, repito, com segredo industrial, com fórmula de medicamento? Nenhuma. Perceberam? Então, também será limitado ao objeto da ação judicial. Outro ponto também que o Supremo chamou a atenção na súmula 390 a exibição judicial de livros comerciais pode ser requerida como medida preventiva. O que é isso, gente? Num processo judicial, nós temos as fases em que as coisas acontecem. Então, você tem o ajuizamento da ação e tudo, e chega um determinado momento que será feita a produção da prova, que é a fase da instrução probatória, correto? Só que é o seguinte, pode acontecer que se esperar até o momento para a produção daquela prova, não se consiga mais fazer a prova que se pretende. Por isso, pode uma parte, antes desse momento, pedir que a exibição dos livros seja determinada previamente. Vamos voltar ao nosso exemplo aqui. A Érica, o Gilmar e a Lili. A Lili sabe que o Gilmar está passando a perna nela lá e tudo, e vai conseguir provar com base na escrituração, com base nos livros. Só que se ela entrar com uma ação e esperar até o momento para a produção da prova, para a exibição, ela sabe que o Gilmar ele vai o quê? Ele pode fazer alteração, ele pode fazer alguma espécie de fraude no registro contido em um dos livros. E aí o que ela faz? Ela, amparada na súmula 390, ela pede que, antes de mais nada, seja determinado como medida preventiva a exibição daquele livro, para evitar que seja feita qualquer alteração leviana naquele livro. Perceberam? Daí porque o Supremo fala que a exibição
ela pode ser como medida o quê? Preventiva, tá? Bom, gente, essas súmulas são elas tratam da exibição de maneira parcial. Vocês perceberam que a exibição ela sempre vai guardar pertinência ou com o objeto da investigação ou com o objeto do que está sendo discutido pelas partes. Fato é que é uma exibição parcial, mas a gente tem situações em que a exibição ela pode se dar de maneira integral, ou seja, escancarar tudo, apresentar toda a escrituração numa empresa. Gente, é de maneira assim especialíssima, é última ratio, é algo assim que se evita a todo custo, ok? Se evita a todo custo. Mas nós temos situações sim que a exibição total dos livros pode ser determinada pelo juiz. A lei processual ela traz 3 hipóteses. A primeira delas é com relação à liquidação da sociedade. Então a sociedade ela vai ser liquidada, vai ser resolvida, vai ser dado baixa naquela sociedade. Então é determinada, pode ser determinada a abertura dos livros, até para saber o que se apurar, o que vai ser utilizado para pagar credores, qual vai ser a divisão que será feita na apuração dos haveres, proporcionalmente à cota de cada sócio. Perceberam, gente? Então, é uma forma com que pode acontecer exibição, pode ser determinada exibição integral dos livros. Bom, a outra hipótese que a lei trata é no caso de sucessão por morte de um dos sócios. Então, se um sócio faleceu, o herdeiro desse sócio que vier a integrar o quadro societário daquela empresa, ele pode requerer a exibição dos livros empresariais de maneira integral, tá? E a terceira hipótese, que é até curiosa a maneira pela qual é abordado pela lei processual, pelo Código de Processo Civil, é com relação a hipóteses que a lei processual fala que será determinada poderá ser determinada a exibição integral dos livros quando a lei assim determinar, ou seja, ela deixou em aberto a possibilidade de uma lei específica, de uma lei especial, trazer a situação em que a exibição integral pode ser determinada. Vocês lembram quando a gente trabalhou a questão do conflito aparente de normas, que a gente tem situações ou critérios para saber a validade de uma lei em relação à outra? Nós temos critério da hierarquia, critério cronológico e o critério da especialidade, sendo que uma lei geral ela pode conviver com uma lei especial e não haver o que? Antinomia, não haver o que? Conflito entre as leis. É o caso, por exemplo, da exigência de um determinado imposto, de um determinado tributo, a todos da sociedade. Por exemplo, o professor tem que pagar o IPVA do carro dele? Infelizmente. Assim como o Davi, assim como o Gilmar, assim como em regra todos nós temos que pagar, todos aqueles que são proprietários de veículo automotor. Só que uma lei especial pode trazer a possibilidade de, por exemplo, aqueles que são acometidos de determinada deficiência física severa, um paraplégico, por exemplo, ter a isenção do IPVA? Pode. Mas espera aí, todos não têm que pagar? Sim, gente. Mas especialmente a lei trata a questão do deficiente físico. A lei geral estabelece uma determinada obrigação.
a lei especial, ela excepciona o paraplégico. É a lei tratando desigual os desiguais na medida em que eles se desigualam para trazer o quê? Igualdade. Um paraplégico, ele vai ter um custo muito maior com um veículo adaptado, com a própria mobilidade dele, com certeza. Então, para tentar tornar as coisas mais justas, a lei tributária ela pode o quê? Ela pode isentá-lo ou reduzi-lo, ou reduzir a alíquota daquele tributo. Isso aí vocês vão estudar com o professor de tributário, tá? Mas percebam, é questão da especificidade. Então, é uma lei especial tratando do assunto sem tirar a validade da lei geral, certo? No nosso caso aqui, a própria lei geral, ela já informa que uma lei especial ela vai poder o quê? Trazer uma outra situação qualquer, específica, onde o juiz pode determinar a abertura integral, a apresentação integral dos livros. Perceberam? Professor, dá um exemplo aí de exibição integral dos livros. Gente, a própria lei de recuperação de empresas e falência, ela traz lá, num dos seus dispositivos, a possibilidade ou a previsão, melhor dizendo, de a abertura de apresentação dos livros empresariais. Entenderam? Ok? Ótimo. Então, gente, exibição dos livros é sempre feito com parcimônia, com cuidado, de maneira mitigada. Ela pode ser administrativa ou judicialmente, e tem situações especialíssimas em que a abertura e que a apresentação ela pode ser inclusive integral. Ok, gente? A gente olhou ou analisou, portanto, estudou, portanto, o primeiro dos princípios que norteia os livros empresariais, que é o princípio da sigilosidade. É o Si do SIFU. Agora a gente vai estudar o F do SIFU, que é o princípio da fidelidade ou fidedignidade. O que nos informa? E princípio esse que tem relação direta com a finalidade dos livros empresariais que vimos, tanto a documental quanto a fiscalizatória. Por quê? Porque o princípio da fidelidade nos informa que existe uma presunção do que aquilo que foi registrado num livro, de fato, aconteceu na vida real. Então, se o Gilmar registrou no livro dele que ele tem 1.000 peças de determinado produto, se o fiscal chegar lá e falar, olha, mas peraí, você registrou que tem 1.000 peças de determinado produto, mas eu estou vendo nota aqui de 500. E aí, filho? O que aconteceu? Pressupõe que, de fato, ele tem o quê? 1.000 peças daquele produto, mas não tem nota daquilo tudo. E até ele explicar que focinho de porco não é tomada, multa já comeu solta, com certeza, entendeu? Por quê? Porque presume-se que aquilo que foi registrado, de fato, aconteceu. Agora, essa presunção, gente, é uma presunção relativa, tá? É uma presunção relativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que admite prova em contrário. É o que no direito a gente chama de uma presunção iuris tantum. Iuris tantum, isso, iuris tantum. É uma presunção relativa, admite prova em contrário. Por exemplo, o Gilmar, lá ele registrou no livro dele lá, a existência de 10.000 peças de um determinado produto. Só que, na verdade, ele só tem o quê? 1.000 peças. Ué, mas como assim? E, inclusive, ele só tem nota de 1.000 peças. Aí ele observou que lá foi um equívoco por parte da funcionária dele, que estava com suspeita de coronavírus, espirrou e digitou um 0 a mais. Pode acontecer? Pode. É claro que vai depender de prova para demonstrar isso. Ele vai, inclusive, demonstrar lá pelas notas de compra, os pedidos do fornecedor dele, até pela dimensão, por exemplo, do galpão dele. Meu galpão tem tantos metros quadrados, nem comportaria 10.000 peças desse produto. Perceberam?
mas é aquilo, é uma questão de prova. É o que a gente chama de presunção relativa, ou seja, admite prova em contrário. Não é uma presunção o quê? Absoluta. O que é uma presunção absoluta? Ou chamada, inclusive, no direito por presunção iure et de iure, ou seja, presunção absoluta não admite prova em contrário. É aquela presunção em que a lei traz a certeza do que aquilo de fato é dessa forma e não admite discussão. Por exemplo, a nossa lei criminal, ela nos informa que aquele marmanjo de 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele é, e de maneira, é uma presunção absoluta, tá? Esse marmanjo de 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele de fato, ele não sabia o que estava fazendo quando estuprou, quando matou, quando assassinou, estripou, fez o diabo, entendeu? Presume-se de maneira absoluta, iure et de iure, que ele era inimputável, então ele não pode responder criminalmente por tudo aquilo que ele praticou. Na verdade, ele nem praticou crime, ele praticou ato previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele estará sujeito, portanto, não às iras do direito penal, do Código Penal, mas sim às medidas terapêuticas do ECA. Compreenderam? Cabe discussão em relação a isso? Não. E eu não quero me envolver, você sabe que baixaria não é comigo, não. Não, direito de família, criminal, vocês veem aí com o professor dessa matéria. Nós aqui é outro papo. A gente aqui é direito empresarial, é coisa mais sofisticada. Se achou ruim, vai discutir com o professor de penal, tá? É ele que é o pai da criança. Fato é que a lei impõe essa presunção absoluta de que aquele galalau, aquele marmanjo lá, de 17 anos, 11 meses e 29 dias, é inimputável e durma com essa, tá bom? Beleza? Bom, gente, a presunção dos livros empresariais ser uma presunção relativa implica, portanto, de que o que foi registrado nos livros empresariais presume-se, de fato, ter acontecido no âmbito da vida real. Então, aquilo lá será meio de prova para uma eventual demanda. É, inclusive, abordado pela doutrina como uma finalidade, e a gente viu tanto documental quanto fiscalizatória. Por quê? Porque presume-se verdadeiro o que foi registrado. E, portanto, faz prova. É o que a gente chama de força probante dos livros empresariais. Ou seja, força probatória dos livros empresariais. A capacidade daquele registro fazer prova em uma eventual demanda. Prova tanto contra o empresário e, uma vez devidamente escriturado, regularmente escriturado, fazer prova inclusive a favor do empresário também, tá? Mas o que deve ser observado? À luz do princípio da fidelidade, que presume-se de fato real, a presunção de veracidade, retratar o que aconteceu, aquilo lá vai fazer prova contra o empresário, o que a gente chama de força probante dos livros empresariais. Tá claro? Então, na demanda lá que a Érica ajuizou contra o Gilmar, ele demonstrou que de fato ele estava desviando. Aquilo lá foi conseguido provar por conta dos livros. O fiscal amparou a sua autuação por conta do que foi registrado nos livros. Por quê? Porque lá faz prova contra o empresário. Por quê?
porque presume-se verdadeiro o que foi anotado. Entenderam, gente? Perfeito? Ótimo. A gente tem, portanto, como um último princípio, o princípio da uniformidade. É o U do SIFU. Lembra-se do SIFU? Sigilosidade, fidelidade e uniformização. Uniformização é aquilo que a gente fala, a gente não, né? Que a doutrina empresarial fala que é um ideal a ser seguido quando da escrituração dos livros empresariais. Seria a padronização da escrita empresarial, do registro dos livros empresariais, sendo certo que, para a doutrina do direito empresarial, levando ao extremo o princípio da uniformização, um contador aqui no Brasil, ele, caso analisasse os livros empresariais de uma empresa lá na Itália, na França, no Líbano, sei lá, na Birmânia, ele, se seguissem esses países todos uma uniformização na escrituração contábil daquela empresa, qualquer contador ele poderia o quê? Analisar a saúde contábil, a saúde financeira daquela empresa. Por quê? Porque segue uma uniformização na confecção dos livros empresariais. Perceberam, gente? Entenderam? Então, gente, nós temos aí, portanto, a análise dos princípios que norteiam o direito, os livros empresariais. Princípio da sigilosidade, princípio da fidedignidade ou fidelidade e o princípio da uniformização. É o SIFU. Então, gente, lembrem-se do SIFU agora para não SIFU na prova. Beleza? Gente, forte abraço a todos, tá? E até a próxima aula. Abração, professor Fábio.